Os vírus são visíveis somente ao microscópio eletrônico. Eles são acelulares, não possuem células. Por isso que são excluídos dos 5 reinos que citamos anteriormente. Não apresentam organelas, membrana plasmática ou parede celular. Não apresentam metabolismo próprio, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios. A composição química deles é bastante simples. São formados por proteína, um ácido nucleico apenas, DNA ou RNA, e alguns podem apresentar lipídios e glicoproteínas ainda. A estrutura deles também é bastante simples. Um ácido nucleico envolvido por um capsídeo proteico, e alguns ainda podem apresentar um envelope. A reprodução acontece somente quando esses estão parasitando uma célula. As estruturas virais são produzidas pela célula parasitada. E a multiplicação se dá por um processo de montagem. Existem 2 ciclos reprodutivos que podem ser feitos pelos vírus. O ciclo lítico, que é mais rápido, e o ciclo lisogênico, que é mais lento. No ciclo lítico, o vírus se adere à célula hospedeira e injeta nela o seu material genético. Esse material genético se incorpora ao material genético da célula, que agora, escravizada pelo DNA do vírus, ou RNA viral, começa a produzir todas as estruturas virais necessárias para a formação de novos vírus. Após a montagem desses vírus, essa célula vai ser lisada, liberando agora sim os novos vírus, que partirão para outras células e continuarão o processo infeccioso. Neste exemplo foi utilizado o bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. No ciclo lisogênico, após a incorporação do DNA viral ou RNA viral ao material genético da célula, acontecerá um estado de latência. O material genético viral estará incorporado ao material genético da bactéria ou da célula, não interferindo no metabolismo desta, que se reproduz normalmente, transmitindo também para as novas gerações de células o material genético viral. Até que um dia esse vírus resolva acordar, sair do seu estado de latência, e para isso ele passará a executar um ciclo lítico, da mesma maneira que o anterior. Começará agora dominar a célula e utilizar a mesma para produzir todas as substâncias necessárias para a formação de novos vírus. Após esta célula estar cheia de novos vírus, ela é arrebentada para que esses novos vírus possam sair e continuar o seu processo. Os vírus podem ainda sofrer mutações, podem se cristalizar, podem infectar qualquer tipo de célula. Existem mais de 300 tipos de vírus que podem causar doenças somente em humanos. A profilaxia geral para essas doenças é a vacina, quando ela existe, e evitar, é claro, o contato direto com o vírus ou com talvez algum vetor. Os antibióticos não atuam sobre os vírus. O que é um vírion? O vírion é uma partícula viral completa existente fora da célula. O objetivo dessa estrutura é transferir o ácido nucleico viral de uma célula para outra. A maneira mais comum de se classificar os vírus é quanto ao seu tipo de material genético. Ele pode ter DNA ou RNA. Desoxivírus são os vírus que apresentam como material genético DNA. Estão entre eles os bacteriófagos, os causadores da herpes, hepatite, da varíola, da varicela ou catapora, e o HPV, que é o papiloma vírus humano, um dos grandes responsáveis pelo câncer de colo de útero. Existem ainda os ribovírus, vírus que apresentam RNA como material genético, o HIV, o agente etiológico da AIDS, o vírus da gripe, o vírus da raiva, a encefalite, o vírus da poliomielite, o rinovírus, a dengue, febre amarela, rubéola, antavírus, ebola, cachumba, sarampo e febre aftosa. Perceba, o nome dos vírus geralmente está associado com a doença, causada pelos mesmos. Alguns vírus podem ser chamados de arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes. Neste caso temos a dengue e a febre amarela, transmitidas por mosquitos. Alguns podem ser chamados de retrovírus, quando são vírus de RNA e são capazes de fazer a conversão RNA-DNA, devido a apresentar a enzima denominada transcriptase reversa. Como exemplo deste vírus, temos o HIV, o HTLV1 e o HTLV2. Sempre lembrando, independente da doença que um vírus possa causar ou qualquer outro micro-organismo, a melhor maneira de evitar as doenças é a prevenção. Vamos falar então do reino Monera, o reino formado pelas bactérias e cianobactérias. O reino Monera é formado exclusivamente por organismos procariontes, unicelulares. Os organismos representantes do reino Monera, bactérias e cianobactérias, são visíveis ao microscópio óptico, alguns somente ao microscópio eletrônico. A nutrição deste grupo pode ser heterotrófica, onde encontramos bactérias parasitas, decompositores, mutualistas e comensais.
E pode ser também autotrófica, onde encontramos algumas bactérias e cianobactérias, fotossintetizantes, e algumas bactérias que fazem exclusivamente quimiossíntese. Portanto, já temos duas informações até agora exclusivas do reino Monera. Primeira, procariontes. Segunda, quimiossíntese. Os representantes do reino Monera não apresentam organelas citoplasmáticas membranosas, como retículo endoplasmático ou complexo de Golgi. Apresentam somente os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. São cosmopolitas, vivem em qualquer tipo de ambiente. Apresentam parede celular não celulósica e podem viver de maneira isolada ou formando colônias. As bactérias são portadoras das seguintes estruturas: membrana plasmática, parede celular, feita de peptídeo glicano, uma cápsula, geralmente de lipopolissacarídeos, ribossomos, não apresentam membrana nuclear, possuem um mesossomo, apresentam como material genético um DNA circular e RNA. As suas enzimas estão dissolvidas pelo hialoplasma ou aderidas à membrana plasmática. Podem ter flagelos e pelos, pili ou fímbrias. Apresentam as seguintes formas: arredondadas, que chamamos de cocos, alongadas, que são os bacilos ou bastonetes, espiraladas, os espirilos e espiroquetas, e curvadas, como os vibriões. Podem formar arranjos, geralmente com cocos, como os estafilococos, representados por um cacho de uva, os streptococos enfileirados, ou diplococos, em forma de chama de vela, em forma de rim. As bactérias podem se reproduzir de maneira assexuada, através de cisciparidade e esporulação, ou de maneira sexuada, através da conjugação, transformação e transdução. A nutrição bacteriana pode ser heterotrófica, como já dissemos, através da decomposição, do mutualismo e do parasitismo. A autotrófica, a fotossíntese bacteriana, onde é utilizado um pigmento chamado de bacterioclorofila e, ao invés de utilizar água como fonte de hidrogênio, utiliza H2S, conhecido também como águas sulfurosas. A quimiossíntese é uma exclusividade de bactérias e tem uma importância para a natureza muito grande, que é a fixação de nitrogênio no solo, nitrogênio importante para outros organismos, para a formação de proteínas e de ácidos nucleicos. A respiração desses organismos pode ser de maneira aeróbica, anaeróbica facultativa ou anaeróbica obrigatória. Para que servem as bactérias? Elas apresentam importância ecológica, são um dos grandes recicladores de matéria na natureza, participam da decomposição de matéria orgânica, servem para fixar o nitrogênio no solo e fazem mutualismo com animais. Uma importância econômica pode ser a fabricação de iogurtes e queijos, além da produção de insulina humana e de hormônio do crescimento, além, é claro, das doenças causadas pelas mesmas. Vale a pena enfatizar aqui, os micoplasmas, ou PPLO, são parasitas intracelulares, imóveis, não apresentam parede celular e são causadores de doenças animais. São as menores células conhecidas, visíveis somente ao microscópio eletrônico. Que doenças podem ser causadas por bactérias? O cólera, botulismo, leptospirose, tuberculose, antraz, hanseníase ou lepra, o tétano, a meningite e a pneumonia. Vale a pena lembrar, as doenças bacterianas são tratadas com antibióticos. As cianobactérias, ou algas azuis, ou ainda algas cianofícias, são autotróficas fotossintetizantes, apresentam já clorofila e ficocianina, um pigmento azulado. As cianobactérias não apresentam plastos, apenas pigmentos dissolvidos no seu hialoplasma. Apresentam uma grande capacidade de captação de nitrogênio atmosférico para formar aminoácidos, através de estruturas especiais chamadas de heterocistos. As cianobactérias são pioneiras de ambientes. São as primeiras a se instalarem onde não existe forma de vida. Reproduzem-se assexuadamente. As formas isoladas, através da cisciparidade, e as formas filamentosas, através de ormogonia, que é um processo de fragmentação, e a formação de acinetos, uma espécie de esporulação. Até agora, não se conhece forma de reprodução sexuada.